Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre engastamento de laje pré-moldada. Aposto que você já se deparou com essa situação de querer engastar os dois sentidos da laje pré-moldada e não conseguiu. Hoje eu vou te dar uma dica simples e prática de como se resolver isso. Você não precisa nem daquele módulo de adicionar região maciça nem nada. Acompanhe o vídeo aí comigo. Então, pessoal, uma situação muito comum, né? A gente não tem como se escapar. É esse tipo de situação aqui, que está ilustrado, né? Onde nós temos muitas vezes um beiral, né, que tem que ficar livre, de acordo com o projeto arquitetônico, e você tem que engastar a laje para garantir a estabilidade dela. Só que o problema quando você tenta engastar uma laje pré-moldada, quando você tenta engastar uma laje pré-moldada no sentido perpendicular a uma vigota, né? Por exemplo, aqui não teria problema, no sentido da vigota não tem problema em gastar, mas aqui, ó, você já acusa um erro, né? Na hora de processar a estrutura, ó. Engastamento inválido da laje L2 com a L1. Beleza. Ainda bem que o Eberic te acusa esse erro, né? Porque o que o Eberic quer te dizer com isso? Bom, você não pode engastar nesse sentido, porque quando você tem uma laje em balanço, você tem um elemento que vai estar assim, ó, tá para descer, né? Então ele está sendo tracionado na parte de cima e comprimido na parte de baixo. No momento que tu gerar um engastamento aqui, ó, nesse sentido, tá? Passar os ferros aqui nesse sentido da laje, você vai gerar um momento negativo nessa região aqui, entre os dois elementos. E o que significa o momento negativo? Né? O momento fletor indica o negativo que está sendo comprimido na parte de baixo e tracionado na parte de cima. Então, por exemplo, nessa situação, se você passasse a ferragem aqui, ó, do engastamento, vai acabar por comprimir a parte de baixo, então vai comprimir essa zona aqui do concreto e vai comprimir essa zona aqui que tem o enchimento de você, que tem o teu enchimento. Então, para evitar esse tipo de coisa, tem uma forma muito simples de tu solucionar, né? Primeiro, que na obra para solucionar, tu pode manter as vigotas aqui, só arranca o enchimento e lá na obra você põe só uma tábua aqui mesmo, ou de madeirite, e deixa cair concreto nessa região que vai ser comprimida. Deixa as vigotas para não atrapalhar na montagem, monta normalmente e deixa cair concreto ali nessa região. Tá? Beleza, mas e como é que tu vai simular isso daqui no Eberic? Ó, se você, claro, hoje você tem já esse módulo de adicionar região maciça, né? Ó, você pode adicionar uma região de laje maciça aqui, vou adicionar de qualquer jeito. E aqui permite que você faça o engastamento, porque agora, quando você adiciona uma região maciça, o Eberic cria uma região de laje maciça, só que ele arranca as vigotas também, coisa que eu não acho tão prático na obra. Eu, particularmente, quando acontece isso, eu deixo as vigotas, tá? Mas e vamos supor que você não tem um módulo de laje, um módulo de adicionar maciço, né? E você quer simular isso no Eberic. Então, aqui eu trouxe esse outro exemplo do lado, onde eu tenho uma laje maciça aqui, ó. Em vez de lançar uma laje pré-moldada, eu lancei uma laje maciça normal, onde a laje maciça ela me permite engastar nos dois lados, né? Porque ela não tem aquele enchimento, não tem perigo de se eu comprimir a parte de baixo dela. Então, para você simular, você pode utilizar uma laje maciça. Se você processar a estrutura, ó, você vai ter aqui, abre as lajes aqui. Se você detalhar, você vai ver que ele detalhou o engastamento, ó, bem semelhante ao outro lá. Barras a cada 20, aqui barra a cada 20, né? Aqui é M23 e aqui é M24. Vamos ver que bitola que deu. 6.13 e 6.3, tá? Então, ó, tanto você simulando com a laje maciça quanto a outra, vai dar o mesmo engastamento, ó. Agora, olha aqui no outro sentido.
Ah, cara. Olha aqui no outro sentido, no sentido X, ó. Aqui deu 9 a cada 20, 9,23 a cada 20, tá? Só que, se tu simular com laje maciça, tu consegue encontrar qual que é a ancoragem já pronta do engastamento, qual que é o tamanho da armadura. Mas se você olhar as reações da laje, você vai ver, ó, que uma laje maciça, ela encaminha as cargas diferente de uma laje pré-moldada, né? Olha aqui, a laje pré-moldada, ela encaminha as cargas só no sentido que o apoio é a vigota, e quando, até que a carga do engastamento veio igual, ó, veio 294 daqui, 296, 384, 387, praticamente iguais, né? Mas gerou uma pequena diferença nas cargas aqui da laje, ó, que encaminha para as vigas, tá? Para que tu não gere nenhum problema quanto a isso, então agora, o que eu te sugiro? Que tu olha aqui, ó, quanto que está dando a reação? 384, né? Então vamos para uma terceira hipótese. Você vai fazer só esse beiral aqui que você pode engastar, tá? Então aqui você engasta normalmente, porque está no sentido da vigota. E esse outro lado, você vai simular aquela carga que tu viu aqui, ó. Essa carga que tu viu aqui, ó, de 384, você vai jogar como carga linear sobre a viga. Então tu abre aqui, lança como carga de parede mesmo, lança uma altura qualquer, né, para que fique próximo aí, ó, do 384. Aí, ó. Que você viu lá, 384, dá um OK, dá um OK. Pronto, agora você já está simulando a carga que vai ocorrer por causa do engastamento, tá? Então, eu processo a estrutura agora normalmente. Finalizaria meu projeto dessa maneira aqui e na hora de detalhar lá no AutoCAD, eu iria detalhar com essa armadura aqui, ó. Com essa armadura que deu na laje maciça quando eu simulei, ó, tá? E esse comprimento que deu aqui, ó, esse comprimento que deu aqui, que deu um comprimento de mais ou menos 1 metro, tá? De ancoragem para dentro, eu viria aqui e detalharia no AutoCAD, olha, nessa laje em 1 metro, nessa laje aqui em 1 metro nós vamos arrancar o enchimento e botar uma tábua embaixo. Então, simularia aqui, dá mais ou menos, depende do tamanho do enchimento, tá? Geralmente eles têm 30 centímetros, tá? Então, ó, daria mais ou menos 3 enchimentos. Eu detalharia, faria um detalhe assim no AutoCAD, ó. Puxaria uma linha de chamada naquela laje e diria, nessa região, arrancar o enchimento e preencher com concreto. E é claro, no dia da concretagem tem que ir lá dar uma... não fechou bem aqui minha chura, né? Não tem problema. E lá, claro, no dia da concretagem você vai lá e explica para os pedreiros, né? Então o engastamento viria mais ou menos até aqui assim, ó. E aqui, preenchido de concreto, você não teria problema nenhum com isso, né? Foi uma dica simples, prática e rápida, né? De uma forma de você resolver isso. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Só me mandar uma mensagem lá no Instagram mesmo. Um abraço e tamo junto.